E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender sobre análise gráfica, vai operar como analisar o gráfico para entender realmente como se opera um suporte e resistência, como se opera uma tendência, como se aplica um padrão de vela, como deve ser feito toda essa análise de forma técnica. Hoje estamos no mercado fechado, né? Estamos no mercado de OTC. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Você que está chegando agora aí, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, vai deixando seu like. Isso ajuda muito ao canal e a eu entender, né, o seu desejo, a forma como você quer utilizar as aulas aqui do canal. Porque pensa assim, ó, quando eu tenho vários likes em um assunto, deixa eu fazer mais uma taxa aqui, ó, porque ele voltou, ele retornou dos 50% do candle. Quando, por exemplo, eu entro com um assunto aqui, por exemplo, eu vou ensinar um assunto sobre análise gráfica e eu tenho bastantes comentários, bastantes likes, eu vejo o quê? Que há um interesse por vocês. Quando há um interesse, é como se alguém dissesse assim para mim, olha, o pessoal precisa aprender mais isso, o pessoal precisa ver mais isso, eles têm interesse de entender mais isso. Então por isso que eu sempre peço, tá? Para você deixar o like, para você se inscrever. Isso ajuda muito a eu entender também qual é o seu anseio no gráfico, né? Qual é a vontade que você tem no gráfico. Entradinha aqui, pessoal, simples, né? Ó, uma bandeira de alta, uma figura gráfica, preço deixa padrão na região, a expectativa é que o preço venha fazer o movimento. Quando eu entro para que ele venha fazer o movimento, você viu que ele não teve força para ultrapassar, ó, os 50% deste canal aqui. Ele não teve muita força, mas ele retornou aqui no canal para fazer o possível movimento 1, 2, 3. Então quando ele retorna aqui, no meio do canal, eu entro com mais 2 taxas, porque a força é de baixa. A força é de baixa, a intenção é de baixa. Eu entro e ele continua o seu movimento. Positivaço aqui, né? Pena que não computou as 3 taxas e ele faz o movimento. Tranquilo? Acho que quanto a isso, ninguém tem dúvidas, né? Deixar um recadinho aqui antes da gente avançar. Ó, esse e-book eu deixo inteiramente grátis aqui no canal para que você possa baixar e estudar. É um e-book sobre padrões de velas. Aqui eu trago em 36 páginas 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Então você pode baixar aí inteiramente grátis para você estudar. Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal, ó, no link oficial aqui tem meu canal do Telegram, onde você pode entrar lá, ver as aulas que eu subo para o YouTube, ver os resultados dos alunos. Tem também aqui o meu Instagram, caso você queira tirar alguma dúvida. Tem aqui também o meu WhatsApp e tem aqui também a área do aluno, o link para você fazer acesso ao treinamento. Abaixo de cada videoaula também você tem acesso aos links, tá? Caso você tenha dúvida, então é só olhar os links aí. Aqui, ó, é o meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, me segue aí para você ficar sabendo do que está acontecendo. Link, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno, manda um direct aí, né? Cadu Rinaldi, resultados de alunos, o desconto do treinamento para você fazer parte da área do aluno. Aqui tem o link para você fazer parte da área do aluno. É só você fazer acesso. Tem meu WhatsApp aí também no rodapé, caso você queira saber mais sobre o assunto. Voltando aqui, voltamos, né? Agora o preço sobe. O preço sobe, faz movimentação e busca uma região um pouco mais acima. Tranquilo. Então vamos sair do GBP agora. Eu não mostrei lá dentro, né? Do canal do Telegram. Então o canal do Telegram, aqui, ó, quando você entra, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, mensagem fixada. Essa mensagem fixada é onde você vai clicar, ó, vai abrir e vai abrir 2 links. E aí você utiliza um dos 2 para fazer o download.
Aqui dentro você vai encontrar as aulas que eu subo todos os dias aqui no canal e vai encontrar também os alunos, tá? Como aqui, ó, o Erivelton. Ó, o Erivelton deixa aqui um testemunho, ó. O Erivelton. Ele diz assim: bom dia, professor. Ferramenta ajuda muito para quem sabe analisar. Comprei ontem e hoje já está paga. Ele está falando do indicador, tá? O indicador Hunter ajuda a gente a ter paciência, a entrar nas melhores regiões e entender onde trabalhar comprado e onde vendido. Eternamente grato. Bom final de semana para o senhor e sua família. Ficam com Deus. Você também, Erivelton. Então, Erivelton aqui dando um testemunho, né? Ele fez a aquisição do indicador. Aqui, ó, o Daniel. Bom dia, professor. Estou me sentindo mais confiante nas análises. Comprei o indicador do senhor dia 20. Operei dia 20, 21, 22. Eu fiz um total de 16 operações. Errei 3. Já fiz o dinheiro do indicador. Então tá aí. Outro aluno, Daniel. Os alunos que têm feito a aquisição do indicador, né? Aqui é o Alexandre, ó. Batendo meta. 7-2. O Alexandre também utilizando o indicador, ó. Análise gráfica. Muito obrigado pelos vídeos, pelas aulas do YouTube. Ele agradece aqui. Conhecimento é tudo. Aqui o Luciano, ó. Também, ó, ele fala aqui sobre o indicador. Esse indicador é a cereja do bolo para quem sabe o que está fazendo diante do gráfico. É isso aí, Luciano, batendo meta. Eu não subi ainda resultados que os alunos me mandaram de ontem para hoje, pessoal, porque eu estava passeando com a família e tal, e hoje que eu vou subir os resultados dos alunos. Aqui o José, aqui o Michel, ó, 7-0, fazendo seus resultados. Marcos aqui, ó, fazendo e já fazendo saque, tá? O Marcos também utilizando o indicador. O indicador também, eu ensino sobre o indicador lá no módulo 13. Você que é aluno, você que tem acesso ao treinamento, vai lá no módulo 13 e dá uma olhada. Talvez ele seja uma ferramenta que auxiliará e muito também nas suas decisões. Então vamos lá, ó. GBP, já fiz a primeira entrada. O USD-CHF, vamos dar uma olhada no que o USD-CHF está nos mostrando. Ó, regiãozinha ali, o USD-CHF já chegou nessa região. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá para trás. Ó, aparentemente só lá em cima. Então vamos ver o que pode estar querendo fazer esse movimento. Ó, olha onde eu entrei, pessoal. O problema do OTC, ontem mesmo uma aluna, era 11 horas da noite, ela me mandou uma dúvida. O problema do OTC é que, às vezes, ele tem alguns gaps, e gaps gigantescos, tá? Então, se você seguir a análise gráfica à risca, tudo bem, você vai conseguir operar tranquilamente. Agora, no início do treinamento mesmo, eu já faço um alerta. Qual é o alerta? Você que está começando agora, não vá operar o OTC e nem o mercado aberto. Você precisa primeiro aprender as técnicas. Por quê? Ó, dá uma olhada. Eu entrei no fechamento aqui na região. Olha onde abriu o candle. O candle abriu aqui embaixo, pessoal. Olha só, a força é de baixa? A força é de baixa, mas ele não faz o movimento. Ó. Deixa eu ir lá de novo, o USD-CHF. Ó. Ele vai me dar o loss e eu vou pegar ele aqui, ó. De novo, eu vou pegar ele com duas taxas. Fechou. Olha, vamos voltar lá. Olha isso aqui, ó. Eu entrei aqui e o candle abriu aqui, pessoal. O candle, necessariamente, ele teria que abrir aqui, ó. E depois fazer um movimento, porque a força é de baixo. Mas tudo bem, tá? O que eu quero que você entenda é que o OTC, ele acontece essas movimentações de gap nas regiões. Logo, se você tem conhecimento técnico para isso, você sabe como lidar com isso. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas vêm fazer as suas operações aqui em OTC e não conseguem entender essas movimentações de gap. Não conseguem entender isso que acontece no gráfico, por que o gráfico faz esses gaps gigantescos, né? Olha lá o fechamento. Tá lá, ó. Você viu que ele veio fechar o movimento? Por que ele fez isso, pessoal? Olha só. Isso aqui, ó, é um gap. Isso aqui é um gap. Por que é um gap? É um chamado gap de atraso, tá? Por que gap de atraso? Ó,
se o candle fecha aqui, se esse candle fecha aqui, qual que é um gráfico que está trabalhando com lógica? Um gráfico que está trabalhando com lógica, ele vai abrir aqui, ó. Eu vou fazer um movimento melhor aqui para você entender. Espera aí, ó. Assim, ó. Olha só, esse candle fechou aqui, né? Fechamento do candle, ó. Vou explicar para você. Fechamento do candle. Se ele fechou, onde teria que ser a abertura desse candle? A abertura do candle deveria ser aqui. Deveria, ó. Deveria ser aqui a abertura. E onde foi a abertura? A abertura foi aqui embaixo. A abertura. Compreendeu? Por quê? Presta atenção comigo, ó. Se o candle faz um movimento como esse, fechou. Cadu, ele fez um pavio aqui, isso muda alguma coisa? Não, não muda. Porque se o fechamento foi aqui, pessoal, se ele vai subir ou ele vai descer, ele tem que abrir na mesma região de fechamento. Conseguiu compreender? Então, ó, se ele faz esse movimento e ele abre aqui, ó, na mesma região de fechamento, o que significa isso? Ó, perfeito. Abertura e fechamento do candle perfeito. Agora, se o gráfico faz o candle, né? Ah, deixou um pavio. Beleza, deixou um pavio. E a hora de abrir aqui, ele vem e abre... Opa! Ele vem e abre aqui embaixo, ó, e depois faz o movimento que vai até... Pode fazer até um movimento como esse. Esse movimento aqui, ó, é totalmente contra a normalidade de uma movimentação técnica. O que acontece com isso? O que significa isso? Acontece que o gráfico está trabalhando sem lógica. O gráfico não está fazendo movimentos lógicos. Aquele ativo, ele não está abrindo e fechando com lógica na movimentação. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Olha onde fechou esse candle. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu pegar um amarelinho. Olha onde fechou esse candle. O fechamento do candle é corpo, né, pessoal? Olha onde fechou esse candle. Onde deveria ter aberto o próximo candle de baixa? O próximo candle de baixa deveria ter aberto aqui, ó. E onde ele abriu? Conseguiu compreender, pessoal? Conseguiu compreender? Quando as coisas estão sem funcionar tecnicamente falando, aqui, ó. Fechou o candle, abriu o candle, aqui foi perfeito, ó. Então, ó, abertura e fechamento errado, abertura e fechamento perfeito. Agora abriu o novo candle, fechou. Olha onde ele fechou. Fechou aqui. E olha onde abriu o outro candle. Abriu ali. O que acontece? Abriu e fechou certo? Não. O que eu levo de entendimento com isso? Lá no treinamento a gente tem um módulo só sobre gaps, tá? A gente tem um módulo só falando sobre gaps, só falando sobre isso. Existem várias formas de análise, existem várias formas de gap, existem vários contextos para você entender como analisar isso. Então, esse é o caso que aconteceu aqui, né? Aconteceu aqui um gap de atraso. Logo, pessoal, esse gap de atraso me mostra o quê? Que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho uma região de resistência, tá? Região de resistência. Logo, essa região de resistência, ó, ela saiu aqui. Vamos analisar comigo com o gráfico, ó. Ela saiu dessa região de suporte, correto? Ela fez aqui, ó, o 50% do movimento, vindo deste 100% e fazendo aqui, ó, seu 100%. Logo, nesta micro-região, eu já entendo, a partir do fechamento dessa região, e aqui uma entrada de risco, porque eu faço exatamente no fechamento,
que existe a possibilidade dele vir buscar 50% aqui, porque, como eu ensino para vocês, né? Movimento A vem buscar movimento B, quiçá movimento B. Simples, simples assim. Nessa micro-região, o gráfico pode fazer toda essa movimentação. E o que acontece às vezes se vocês entram num trade como esse, ou num gráfico como esse, e acaba não indo bem, acabam tomando loss. Por que às vezes você não sabe fazer a análise gráfica ou o caminho da análise gráfica? É porque talvez você não sabe analisar? Não, pode ser que você escolha um gráfico que esteja com gaps como esse e você não sabe como analisar o gráfico e acaba tomando loss. Então, olha isso, pessoal. Olha o fechamento e abertura disso aqui. Ah, aí vem sempre aquela história, né? Ah, mas aí a corretora quis me trollar, a corretora não sei o quê. Pessoal, isso tem a ver com transmissão de dados, tá? Eu não posso ser leviano de falar isso que tem a ver com trollagem ou não. Isso aqui para mim é transmissão de dados. Transmissão de dados. Você sabia que dependendo do seu computador, dependendo da sua internet, pode acontecer uma transmissão de dados pelo tempo. É por isso que quando o pessoal faz essas coisas de salas de sinais aí, que é proibido, aliás, é proibido, eu não confio em nada disso, pessoal, porque no momento que a pessoa fala que você vai fazer uma entrada, esse milésimo de segundo de avisar e a pessoa apertar o botão já foi a entrada, já passou. Essa transmissão de dados não é no sistema da luz, entendeu? Elas têm falhas, então pode acontecer, como aqui, ó. Como esse movimento de gap. E olha lá, o Cadu estava certo na venda aqui? Dá uma olhada. Acabei de mostrar para você. O que eu falei para você? Vamos lá? Olha só o que eu falei para você. Que o gráfico ia sair aqui do ponto A, poderia fazer uma parada no ponto B e, quiçá, vir buscar ponto B novamente. Olha que coisa linda. Isso é saber analisar o gráfico, pessoal. O gráfico vai lá e faz. Então, esse loss aqui que eu tomei, ó, do movimento dele fazer essa região e subir um pouco mais, na abertura que ele fez, tecnicamente falando, aqui já é uma força de baixo. Aqui ele já poderia muito bem fazer um movimento abaixo da região, né? Mas tudo bem. Isso tem a ver com o gap que ele fez na região. Então, primeiro, olha só, aí é que você ter o conhecimento técnico. Porque primeiro eu tomo loss por causa de um gap, entendo o porquê do gap e depois eu faço a entrada tranquila, com entendimento lógico em cima daquilo que aconteceu. Então, por mais que aconteça um movimento que esteja fora da lógica do gráfico, por isso que a gente tem que aprender a analisar com lógica e razão, eu consigo entender aquele movimento e depois corrigir. Assim como aqui, ó, eu fiz aquela entrada de movimento naquela região, o que eu falei para vocês? Eu falei, ó, aqui é uma bandeira, tá aparecendo uma bandeira de alta. O que a bandeira de alta faz, a figura gráfica? Ela vai fazer esse mesmo movimento que ela fez aqui, ela vai transportar este mesmo movimento de queda aqui, ó, para esse movimento. Então, depois você pode até pegar a movimentação do gráfico, você vai expandir este canal para cá e vai expandir esse canal para cá e você vai ver praticamente o mesmo movimento. Então, só de entender isso aqui, ó, eu faço a movimentação que ele poderia ter chegado pelo menos aqui nessa movimentação para continuar subindo. Ele ainda deu uma retornada, eu entrei com mais 2 taxas sabendo da movimentação e tá lá, né? Entradinha perfeita ali na região, tudo certinho. Praticamente, ó, aqui eu tomo aquele loss e faço uma entrada, perdão, mais uma entrada ali fazendo um 2 a 1. Praticamente um 3 a 1. Você percebeu como que o gráfico está bem volátil, trabalhando com gaps? Então é isso que a gente tem que entender. Vamos ver se tem uma outra oportunidade. Se não tiver outra oportunidade, a gente encerra aqui mesmo. Vamos dar uma olhada. Ó, Euro-GBP. Euro-GBP trabalhando ali na região. Ó, trabalhando um movimento tranquilo ali na região. Deixa eu dar uma olhada. Euro-GBP querendo buscar a região mais abaixo. Ó.
Ó, interessante isso aqui, ó, o EURO-GBP. Por quê? Porque ele tem vários pontos aqui de correção. Você percebeu? Ó? Se a gente analisar, o EURO-GBP, ele tem aqui, ó, essa região deste canal. Olha só, ele tem essa região deste canal. E ele tem aqui, ó, as regiões que o preço está trabalhando nessa região. Então o preço está fazendo movimento aqui, o preço está fazendo movimento aqui, ó. O preço tem outra região aqui. Você percebeu quantas regiões interessantes o gráfico tem ali para poder fazer um trade? E aí o que eu tenho que fazer? Eu, Cadu, falando, eu preciso entender o que o preço vai fazer na região. Por isso que a gente sempre tem que aguardar ali as movimentações técnicas. Eu preciso entender qual o interesse do preço ali na região, tá? Qual o interesse que o preço tem ali na região? O preço tem realmente o interesse de fazer uma correção? Ó, será que ele vai corrigir ali mesmo naquela região? Será que ele tem esse interesse? Aí é o que a gente tem que entender no movimento em si, né? Se ele tem mesmo esse interesse de fazer uma correção ali, se ele pode vir buscar a região mais abaixo, ó. Então a gente começa a analisar essas movimentações. Então eu tenho essa movimentação aqui, eu tenho uma movimentação mais abaixo. Eu preciso entender aqui o que o gráfico vai querer ali naquela região. Como eu não tenho aqui o volume financeiro, a gente fica um pouquinho sem entender o que o gráfico quer, né? Porque o volume financeiro, ele no mercado aberto, ele é um filtro de entrada nessas regiões, tá? O volume financeiro, ele é um filtro de entrada. Por quê? Porque eu consigo ver a quantidade de compradores ou vendedores nessas regiões. Ele consegue me mostrar isso, a quantidade de vendedores e compradores na região. Ó, ele está indo buscar mais abaixo, ele está indo buscar o total lá embaixo, eu vou entrar com mais duas taxas. Porque se ele fizer o movimento que eu estou esperando, que é justamente a correção aqui no meio do caminho, a gente vai ter uma entrada muito boa. Ó. Por que o Cadu fez a entrada ali, pessoal? Ó, o meio do caminho, ó. Conseguiu compreender aqui, ó, a região? A hora que fechar a gente vai analisar certinho, tá? Aqui, ó, é o meio do caminho da região. Então se eu traçar aqui, ó, vamos colocar no pavio para você entender um pouco melhor. Se eu traço aqui, traço fechamento aqui, ó, ele está no meio do caminho. Tá lá, ó, computado mais duas taxas, ó, ele está no meio do caminho. Você entendeu o que é uma entrada bem feitinha ali, ó? E ele está ainda querendo buscar a região. Percebeu? Percebeu ali? Eu poderia esperar ele vir buscar aqui a máxima? Poderia vir buscar ele buscar a máxima aqui? Poderia. Eu poderia fazer uma entrada aqui já no início dela? Poderia. E por que eu optei pelo meio do caminho? Aqui a região, a gente também pode dividir a região, ó, com 100%, 100% e 50%. Quando acontece esses movimentos aqui, pessoal, já começa a aparecer aqui padrões de vela nessa região, mostrando que esse canal está chegando ao final, eu sempre vou optar pelo meio termo. Eu sempre vou optar pelo meio termo, tá? Por quê? Porque às vezes é difícil ele segurar no início do movimento, porque o preço está chegando. Quando ele chega no meio do movimento, ele já fez tecnicamente uma movimentação que ele fez. E essa movimentação aqui da máxima, ó, é o chamado falso rompimento, tá? Então, tecnicamente, ó, esse aqui foi o suporte que ele fez a correção. Tanto é que isso aqui não é rompimento, é o chamado falso rompimento. Ah, mas o preço veio aqui embaixo, Cadu. Por que não aguardar o movimento? Se ele tiver padrão de vela aqui, eu já entro. Eu já entro se ele tiver padrão de vela ali. Então o OTC, pessoal, olha isso aqui, ó. Olha um gap aqui. Tá vendo? Olha o abertura e fechamento de gap aqui. Olha os gaps aqui, ó. Olha isso aqui. Abertura e fechamento. Olha isso aqui, ó. Olha onde fechou esse candle e onde abriu esse candle aqui, ó. Você percebeu? Aqui foi certinho, ó. Aqui não teve gap. Mas você percebeu que o OTC ele tem muito isso? Então por isso que eu falo para o pessoal, às vezes você só tem tempo para operar em OTC. Tudo bem,
Não tem problema nenhum, mas você precisa aprender. Olha lá o gráfico que ele fez, ó. Ele veio buscar justamente aqui, ó. Ó. Eu peguei ele ali naquela entrada e ele veio buscar justamente aqui na marcação. Ele tá brigando lá, ele tá brigando. Mas nossa entrada foi perfeita ali na região, maravilha. Tudo como saber analisar o gráfico, não é verdade? Ele veio buscar ali aquela região do falso rompimento também que você poderia fazer. Então, se você aprender como analisar região de suporte e resistência para saber operar gaps, né, ou como operar os gaps, você vai entender melhor. Então, quando eu falo sobre operar um gráfico com lógica e razão, aprenda como operar o gráfico com lógica e razão, sabendo analisar os gaps nas regiões. Se você souber operar com lógica e razão, que é justamente entender que está fazendo um contexto gráfico, que está fazendo uma movimentação gráfica, que está fazendo uma técnica perfeita, que o gráfico está fazendo movimentação, você vai conseguir entender esses gaps nessas regiões. Entendendo esses gaps nessas regiões, você vai saber como lidar com o gráfico. Se a gente pegar esse ativo aqui mesmo, ó, que é o EUROGBP, que é totalmente do SDCHF que a gente estava trabalhando naquela hora. Falei para vocês, né? Olha os gaps aqui, ó. Ó, fechamento, olha onde abriu. Ó, fechamento, olha onde abriu. Fechamento, olha onde abriu. Percebeu, ó? Fechamento, olha onde abriu. Você percebeu que as regiões têm muito gaps? Ó, fechamento e olha onde abriu. Fechamento e olha onde abriu. Fechamento e olha onde abriu. Cadu, qual o problema disso? O problema é que as regiões não estão definidas, pessoal. Você tem gaps nas regiões. Aí quem é aluno e estuda todo o módulo do gap consegue entender um pouquinho sobre isso. Por isso que tem um monte de gente aí que assiste solo pelo YouTube, aprende um monte de coisa aí com outras pessoas e fala assim, pô, toda vez eu vou entrar não dá certo, eu tomo loss, porque não sabe a fundo como operar um suporte de resistência avançado. Todas as vezes que tem esses gaps aqui, pessoal, ou o gráfico está trabalhando assim, o gráfico está sem lógica e razão nos fechamentos das regiões, e se você não souber como operar essas regiões com gap, você vai passar apertado. Você vai tomar loss em cima de loss, vai tomar tinta em cima de tinta. Por isso que o conhecimento liberta. Por isso que você tem que aprender como operar os gaps nas regiões de suporte e resistência. Por isso que aprofundar nos estudos faz toda a diferença. Ó, GBP, USD 1 a 0, USD CHF uma tinta, depois vou lá corrijo mais duas taxas, 3 a 1, e agora mais duas taxas 5 a 1, fechando aí nosso domingão, tá? Eu não quero me estender, hoje é domingo, início da semana, a semana do mercado aberto ainda vem pela frente. Então, quer um recado para você que quer mesmo aprender o mercado? Tá começando agora? Vai estudar, tá? Vai estudar, porque assim, ó, o gráfico, hoje a nossa hashtag é o gap, tá? É o gap. Nós vamos falar sobre gaps, tá? Porque assim, ó, como se torna um trader de verdade? Tem dois caminhos. Ou você vai pelo conhecimento, ou você vai pela loucuragem. O que é isso? No conhecimento, pessoal, você vai aprender que você vai precisar de técnicas, que você vai precisar de gestão, que você tem que ter uma mentalidade. Na loucuragem, você não tem nada disso. Você só aperta o botão, tá? Aperta o botão. E depois a gente vai esmiuçando mais isso aqui ainda. Isso aqui eu só estou falando a grosso modo. Então, quando você quer ser um comerciante de verdade, né, dos gráficos, você tem que ir em busca desse conhecimento que eu escrevi errado aqui, tá? Mas você entendeu. Agora, se você for na loucuragem, é só apertar botão que nem você tem apertado aí de qualquer jeito, qualquer forma, não consegue ter resultado, sempre no 0 a 0, entrega dinheiro para corretora.
Isso aí é o que mais tem, tá, pessoal? 95% do pessoal vive aqui, ó. Vive na loucuragem, só apertando o botão, não sabe nada que está fazendo na frente do gráfico. Aí, infelizmente, é frustração, né? É frustração. Mas todo mercado tem pessoas assim, em qualquer área, não é só no trading não, tá bom? Ó, a aula de hoje foi então sobre gaps, tá? Quer fazer parte do treinamento? Quer realmente aprender? Quer ser um trader começando da forma correta? O link do treinamento está aí embaixo, né? Você pode fazer parte da área do aluno, ter o suporte diretamente comigo, nesse preço aí irrisório, aí, 60% de desconto. Esses dias um aluno até comentou, falou, poxa professor, eu fui encher o tanque do meu carro aqui, o valor do treinamento não dá para encher o carro do tanque, não dá para encher o tanque do meu carro aqui de gasolina. Só que agora eu estou enchendo o tanque todo dia com o valor do conhecimento que eu tive no treinamento. É muito barato. E dando risada, né? Ele mandando um áudio e dando risada. Para você ver, né, pessoal? Na verdade, o valor aqui é um valor simbólico para que você fique na área do aluno e eu consiga pagar os custeios de você lá dentro. É isso. É isso. O valor é esse. O valor é para isso, tá? Para poder fazer com que você tenha um acesso direcionado a mim para suporte e que você lá tenha aprofundamento nos estudos e lá você realmente se aprofunde no conhecimento técnico, tá bom? Então, se você quiser vir para o treinamento, será muito bem-vindo. Quer fazer aquisição do indicador também? É só entrar em contato comigo, estou à disposição, tá bom, pessoal? Um ótimo restinho de domingo, uma semana maravilhosa que chega aí para nós. Te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui.